Bom, galera, então vamos dar continuidade, tá? Nós falamos sobre os ecossistemas, e aí, dando continuidade, então, vou falar sobre comunidade e população nesse vídeo. Então, comunidade. Então, a comunidade é o conjunto de todos os seres vivos que vivem em um determinado local, ou seja, é o conjunto de populações de um certo local. Então, também é chamada de biocenose, tá? Bom, então aqui, por exemplo, olha, nós temos esse ambiente, já dá para a gente perceber aqui os hipopótamos, né? No caso, se eu clicar aqui, olha, nós temos a população de hipopótamos, que vivem no mesmo ambiente, né, de um determinado local que as populações de crocodilo, do Nilo, que as populações dos flamingos, rosa aqui no caso, e que as populações do capim comum aqui. Então, isto tudo aqui, nessa conjunto de populações, é uma comunidade ou uma biocenose. Bom, a comunidade, gente, ao longo do tempo, nós vamos ver a questão das sucessões ecológicas. Então, são as modificações que as comunidades vão sofrendo, tá? Pode sofrer, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui, ó, as etapas, tá, da sucessão ecológica. Então, nós temos aqui a ESESI, ou Comunidade Pioneira. O que é isso? São espécies que são resistentes à diversidade daquele ambiente. Tá? Então, elas conseguem sobreviver, por exemplo, em lugares inóspitos, que não é muito propício para a vida, certo? E aí, eles vão se estabelecer aí com poucos nutrientes, por exemplo, e conseguem modificar esse ambiente para a chegada de espécies mais complexas, como, por exemplo, os líquens e as cianobactérias. As comunidades transitórias, ou séries, são aquelas que vão se instalando e vão modificando gradativamente o local. Então, elas vão também modificando esse ambiente para que outras ainda mais complexas se instalem ali. Então, a gente pode pegar, por exemplo, líquens, eles conseguem transformar o ambiente para, por exemplo, musgos e gramíneas, esses musgos e gramíneas para arbustos, depois para árvores de grande porte, e aí até chegar no caso de uma floresta, que é uma comunidade clímax, ou comunidade estável. Então, vai ter uma quantidade muito grande de seres vivos, né, de diferentes formas, então nós vamos ter uma biodiversidade, né, que é uma diversidade de seres vivos, e a quantidade de matéria orgânica que é produzida ali também vai acabar sendo consumida ali. Então, vamos para um exemplo. Bom, então olha só. Então, nós temos aqui ó, os tipos de sucessão ecológica. Então, dois tipos diferentes, a primária e a secundária. A primária ocorre aqui no caso a partir de lugares estéreis, inférteis, que não é muito inóspitos, que não é muito bom para a vida. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma ilha de rochas vulcânicas, né? Rochas magmáticas, que se formaram a partir da solidificação do magma aí emitido pelo vulcão. Então, olha só o que vai acontecendo com o tempo. Passa-se um bom tempo, anos depois da formação daquela ilha, nós vamos ver que surgem líquens, que é uma associação entre fungos e algas, tá? Os líquens aí, no caso, então, é a comunidade pioneira, ou a ESESI. Lembra? Eles se instalam nessas rochas e eles começam a liberar as substâncias que vão, né, como, por exemplo, umidade, que você tem bastante umidade, e vão liberando, no caso, vai fazendo com que essas rochas virem sedimentos, né? No caso, terra mais fina. E também, quando eles morrem, eles vão sendo decompostos, então essa terra vai se juntando com esses restos, né, mortais, com essa matéria orgânica, e o solo, né, vamos dizer assim, vai se formando solo. Um solo com sais minerais. Anos depois, o que vai surgindo nesse solo? Gramíneas, grama, capim, por exemplo. Né, o solo, então, vai ficando mais rico em nutrientes, aí surge as gramíneas, que é a comunidade série. Bom, essas plantas, lembra, elas fazem fotossíntese, elas vão poder servir de alimento para outras espécies, então eles vão modificando também aos poucos, gradativamente, esse ambiente. E aí,
né, vai ficar propício para comunidades mais complexas e para também uma diversidade aí de seres vivos. Então, aí nós vamos tendo, olha, vai passando o tempo, nós vamos ver que vai surgindo plantas herbáceas, né, plantas de grande porte, arbustos, né, o solo vai ficando mais rico ainda em nutrientes. Bom, até que depois de algum tempo nós vamos ter uma floresta, né, que é a comunidade clímax, com uma grande quantidade e variedade de animais e vegetais, certo? Então, toda a matéria orgânica que é produzida aqui também vai ser consumida aqui. E aí nós temos também o tipo de sucessão ecológica, gente, secundária, que a gente vai ver que ocorre o inverso, ó. Então, é aquela que ocorre em menor tempo, a partir de locais que eram habitados, mas foram destruídos. Então, nós vamos ver, por exemplo, uma floresta, ó, incendiada, aí, no caso, causada por um incêndio antropogênico ou antrópico, causado pelo humano, tá? Então, nós temos essa floresta aqui no caso, que ela podia ser nativa, original dali, e ela pegou fogo. Bom, aí o que vai acontecer? Com o tempo, né, após o incêndio, o solo vai ter alguns nutrientes ainda, e aí vai começar a aparecer plantas de pequeno porte, como, por exemplo, o capim, gramíneas. Vai passando o tempo, esse solo vai ficando mais rico em nutrientes e consegue sustentar plantas de grandes e médio porte. Com o passar do tempo, né, esse solo vai ficando cada vez mais rico, né, passando muitos anos, a floresta volta a se formar no local, e aí volta então a formar uma comunidade clímax, tá? Com uma grande quantidade de seres vivos e variedade, então vai ter uma biodiversidade grande, e essa estabilidade entre a produção de matéria orgânica e o consumo dela. Bom, aqui, então, é só um resuminho, né, da comunidade pioneira pré-estável, tá? Vou lá para população. Gente, a população é o conjunto de organismos da mesma espécie. Então, aqui uma lebre é um único organismo. Várias lebres juntas, nós temos um conjunto de lebres, é a população, tá? Então, um conjunto de seres da mesma espécie que habitam um local, que vivem em um determinado local. A densidade populacional, gente, é quantos indivíduos tem naquele espaço, tá? É só para vocês conhecerem o que é. Então, por exemplo, se eu pegar lá, né, uma nota de um cientista detectou que numa nota de R$ 1 tinham 27.000 bactérias da Escherichia coli. Então, o espaço, vamos dizer assim, que ela habitava a área, era 90 centímetros quadrados. Então, se a gente pegar e dividir esses 27.000 bactérias por 90 centímetros quadrados, nós vamos ter 300 bactérias em cada centímetro quadrado dessa nota de R$ 1. Agora, se um criador de peixe lá cria 80 alevinos, aqueles pratinhos de salmão, em 800 metros cúbicos de água. Se eu dividir esses 80 alevinos pelos 800 metros cúbicos, vai ter, né, vamos dizer assim, nenhum alevino, 0,1 por metro cúbico, tá? Então, essa é a densidade, a quantidade de indivíduos dividido pelo local, pela área ou pelo volume que ele ocupa. Bom, aqui o que é importante, então, os fatores que influenciam no tamanho de uma população. A população vai crescer, vai aumentar de tamanho. Se ela tiver um grande número de nascimentos, que é a natalidade, e também se chegar indivíduos para esse local onde eles vivem, né, da mesma espécie, que é a imigração, né? São os indivíduos de imigração que chegam, que entram nessa população. Agora, o que faz a população diminuir? Mortalidade, né, a morte dos indivíduos, ou a emigração, os indivíduos que vão embora, que vão para outros locais, né, para outras populações. Então, nós vamos perceber também um pouquinho sobre o crescimento populacional. Podemos dizer que o potencial biótico, PB aqui no caso, é a capacidade da espécie se reproduzir, só que ele não leva em conta a quantidade de alimentos, a quantidade de água, por exemplo, que vai ter nesse ambiente. Então, ele não é, vamos dizer assim, muito real. Enquanto que o crescimento real, CR,
é o crescimento mais provável de uma população estável, né? Ele vai mostrar aqui, ó. Então, esse aqui é o PB, o potencial biótico, que não considera a resistência ao meio, que a resistência ao meio é doenças, né, parasitas, por exemplo, predadores, competição, disponibilidade de água, de nutrientes, né, temperatura, tudo isso. E esse CR, então, olha, a gente vai observar essa curva. O que vai acontecer? Nós vamos ter a fase de adaptação, que é lenta, aí a fase exponencial, que é muito rápida, que vai aumentar, a fase de adaptação lenta. Depois começa aqui a fase exponencial, que começa a aumentar a quantidade de indivíduos. Até que nós temos a fase 3, que é a fase de equilíbrio, que nós vamos ver que tem uma queda na velocidade de crescimento. Isso significa que a população atingiu aí o seu limite de crescimento, que é imposto, ó, pelo estoque limite, ou seja, né, pela quantidade de recursos naturais que ela vai precisar, alimento, espaço, água, para sobreviver. Bom, e aí, falando sobre isso, nós vamos ter a curva de crescimento, que é também chamada de equilíbrio das populações. Bom, eu vou usar o exemplo daqui, mas esse exemplo ele bem parecido lá no Movimento do Aprender, na página 32 e 33. Então, ó, as plantas, a cadeia alimentar, esse exemplo de uma cadeia alimentar de um certo ambiente. As plantas servem de alimento para as lebres servem de alimento para os linces, certo? Bom, o que pode acontecer aqui? Ó? Quando esse crescimento aqui vai ser equilibrado, ó, a quantidade de alimento, né, quantidade de predadores, ó, a curva aqui em S. Agora, vamos supor que os linces dessa região sejam exterminados, né? Resolveram fazer aí uma caça aos linces e acabou com a espécie, acabou a quantidade de predador da lebre, certo? O que vai acontecer com a quantidade de lebre, com a população de lebre? Vai aumentar muito, porque ó, não tem quem se alimenta dela, diminuiu muito a mortalidade por causa dos predadores, né, que foram exterminados. Então vai aumentar, vai crescer muito a quantidade de lebres. Só que elas vão crescer e elas precisam de recursos como, por exemplo, o alimento, a planta. Elas vão crescendo, vai aumentando a quantidade, imagina uma população enorme, vai comer, vai precisar de muito mais alimento, a quantidade de alimento desse ambiente vai diminuindo, e aí muitas espécies, muitas lebres, né, muitos organismos vão ficar sem alimento e vão morrer de fome. E aí, ó, a curva, ó, a queda na quantidade da população. Então, a gente chama essa curva de curva J. Então, perceberam que tem que ter um certo equilíbrio, tem que ter predador, né, porque sem ele a população cresce muito e vai faltar alimento, tá? Bom, vou parar por aqui e na próxima a gente vê sobre cadeias alimentares para fechar, tá bom, gente?